tarde a todos. Boa tarde. Mas eu queria agradecer primeiramente ao senador por ele ser tão generoso assim de abrir um evento para que pessoas saibam sobre o que era a AME e sobre o medicamento, e também agradeço a todos que estão à mesa. Entre os 6 princípios básicos do Sistema Único de Saúde está o de que todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Mas dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que milhares de brasileiros buscam pela via judicial o direito de ter acesso à saúde. Meu nome é Laís Poliano, mais conhecida como Laís Guerreira. Tenho 12 anos e sou acometida da doença AME, atrofia muscular espinhal, tipo 3. A mais ou menos agressiva. Todos os dias eu estou morrendo pouco. Todos os dias os meus amigos estão morrendo pouco. Neste segundo estou morrendo. Então muitas pessoas não abrem os olhos para isso. Isso que é o triste, porque 50% muitas pessoas não conhecem a doença e não abrem os olhos. E os outros 50% é outras pessoas que conhecem a doença e se colocam no lugar do outro. Eu passo muitos dias pensando e peço a Deus para que abençoe, que o Ministério da Saúde coloque no SUS a medicação e que se coloque no lugar da gente, porque é muito ruim saber que a gente está morrendo todos os dias. Em março deste ano, então ministro da Saúde, Ricardo Barros, criticou o impacto das decisões da Justiça no orçamento do setor. 7 bilhões por ano em sentenças judiciais da saúde, não tem orçamento da judicialização. A gente votou o orçamento, está escrito lá, judicialização, tanto não está. Os dinheiros da judicialização é deslocado de outras ações para atender a judicialização. Então desestrutura o planejamento que foi feito para atender a população. Eu acho que a judicialização e algum grau de ativismo, Miguel, expressam um pouco as circunstâncias brasileiras do momento. O Brasil era um país que tinha uma tradição que, de certa forma, conserva de hegemonia do executivo. Nós vivemos um momento de uma certa fragilidade do legislativo e vivemos uma vertiginosa ascensão do poder judiciário. Essa ascensão do poder judiciário e a judicialização que ela acarreta tem um conjunto de consequências, algumas que são mundiais. Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior parte das democracias do mundo reservaram um papel relevante para o poder judiciário. Além disso, não apenas no Brasil, mas no mundo em geral, verificou-se um certo descrédito da política representativa. O legislativo vive uma crise de identidade e de funcionalidade pelo mundo afora. E, portanto, o judiciário viveu um momento de ascensão. O que aconteceu no Brasil é que, além desta ascensão do judiciário pós-88, a Constituição brasileira é uma Constituição bastante abrangente. Existe uma constitucionalização abrangente no Brasil. E, de certa forma, muitas matérias que em outros países são deixadas para o processo político majoritário, portanto, para a legislação ordinária, no Brasil elas estão constitucionalizadas. E constitucionalizar uma matéria é, de certa forma, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Porque na medida em que você tem uma norma constitucional tratando de algum tema, seja meio ambiente, seja idoso, seja previdência, você sempre terá alguém que poderá invocar aquela norma para formular uma determinada pretensão. Então, a judicialização é, de certa forma, um fenômeno mundial que no Brasil foi potencializado por uma constitucionalização abrangente, simultânea a uma crise de representatividade do poder legislativo. Luiz Canuto fez o favor de tirar essa minha esperança. No dia 30 de abril, eu vivi novamente, eu nasci. Só que ele não se colocou no meu lugar e tirou. E muita gente não fazem isso. Eles acham que isso é uma besteira. Imaginaram você morrer todos os dias, perder um pouco da sua respiração, perder seus movimentos, mas ninguém pensa nisso, só pensa em si mesmo.
Muita gente não tem noção do que está acontecendo, mas eu só peço a Deus que me abençoe e abençoe a todos, para que as pessoas continuem tendo esse coração bom, como todas as pessoas estão tendo até agora. Esse medicamento, precisamos dele, a gente está morrendo, só que ninguém abre os olhos para isso. Todo mundo acha que isso é besteira. O que custa liberar nossa medicação no SUS? O que custa isso? Muita gente não tem possibilidade de colocar na justiça porque não conseguem sair de casa. Só que ninguém pensa nisso. Meu Deus do céu, por que essas coisas acontecem com a gente? Nós somos só anjos, somos pessoas normais. Só temos a cadeira de rodas. O que custa nos ajudar? Essa é a pergunta que está sempre na boca da gente, que está sempre nas nossas cabeças. O alto custo de procedimentos e remédios, muitas vezes ainda não aprovados pelas autoridades públicas de saúde, preocupa a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Ela aprovou um projeto que modifica as regras para a adoção de novas tecnologias pelo SUS. A proposta obriga a definição e a divulgação do chamado custo-efetividade para uma droga ou procedimento. Esse custo leva em consideração aspectos como preço, comprovações científicas, expectativa e qualidade de vida, além da possibilidade real de cura dos pacientes. A lei veio para esclarecer as regras da introdução e parâmetros de custo-efetividade em qualquer tipo, seja numa órtese de prótese, ou num tratamento oncológico, ou numa outra tecnologia moderna que venha a ser inserida para atender o paciente. Então, esse é o objetivo da lei. Em todos os aspectos, a transparência. E ela vai ajudar a reduzir a judicialização. O governo abre mão de vários recursos que deveriam ir para a saúde, esses recursos, e desfinancia o sistema de saúde e tenta utilizar o argumento de que a judicialização é o que está, vamos dizer assim, retirando a base de financiamento do sistema, mas isso é uma cortina de fumaça, porque de forma alguma, se olhar os números da judicialização, pode-se dizer que ela abala o financiamento do sistema. História, né? Eu sou professor de Direito, eu também sou da área de segurança e atuo no tribunal, né? No tribunal do TRT 21, atualmente na presidência, com o presidente do desembargador Bento Herculano, assessorando lá. E eu também sou um pesquisador das inovações da justiça, da resolução extrajudicial de conflitos, né? E nesse meu pós-doutorado atual, né, que eu venho pesquisando sobre essa temática, um dos pontos importantes é a inclusão das pessoas com deficiência. Eu tenho um filho que ele é autista, Vinícius. Então a lógica do que aconteceu, e eu fazendo uma síntese, né? Porque segundo o direito, nós temos uma lei específica, que é a Lei 12.764/2012, né? Que é a Lei Berenice Spiano. Essa lei, que traz a Política Nacional de Proteção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela tornou o autista como um sujeito de direitos enquanto pessoa com deficiência. Então ele tem, a própria lei diz que ele tem direito, é uma prioridade na saúde, na educação, no trabalho. E no caso, o meu filho, eu já tinha um plano de saúde, né, para ele, para a família, e quando eu fui pedir os tratamentos, o plano negou, né? Inicialmente o plano negou, depois eu insisti e o plano autorizou, né? Só que aí esse plano ele era um plano de saúde que mudava porque estava vinculado à universidade que eu dava aula, né? Então, como eu tive que mudar, aí mudou também o plano. Aí eu requeri para outro plano de saúde. Aí esse plano de saúde disse que não autorizaria por causa de uma lista da ANS que regia os tratamentos que seriam disponibilizados para as pessoas. O que é que ocorre? O rol dessa lista não tinha os tratamentos indicados pelo profissional médico para o meu filho. O profissional médico é que ele dá esse norte dos tratamentos, né?
E aí eu tive que tentar mediar, né? Eu, na verdade, fiz todo o esforço para conseguir, né, pela via da mediação, coloquei advogado para lidar com o problema, mas na verdade não avançou. Então eu tive de fato que judicializar e pedir uma medida liminar, né, para que meu filho pudesse ter o quanto antes, em razão da urgência, os tratamentos e desse continuidade, né. Enquanto isso eu tive que até custear alguns, porque o plano ainda não estava autorizando, até que meu filho pôde. A decisão do juiz foi bem consistente, porque ela fundamentou a tese na Constituição, né, na dignidade da pessoa humana, firmando, inclusive num tratado internacional, na verdade numa convenção, que é a Convenção de Nova York, que foi chancelada no nosso ordenamento jurídico pelo decreto 6949 de 2009, que é a convenção que trata dos direitos da pessoa com deficiência. E ela teve o status de emenda constitucional, que é o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, diz que o norma tratado internacional que versa sobre direitos humanos, quando aprovado em 2 turnos e 3/5 em cada casa do Congresso Nacional, ela tem equivalência em emenda constitucional, então tem força normativa constitucional. O juiz fundamentou isso, fundamentou a importância de que essa lista da ANS ela não poderia restringir, né, o tratamento do autista. E está, hoje em dia, inclusive, essa discussão, né, sobre os tratamentos das pessoas com deficiência, dos autistas, inclusive tem uma discussão que está indo para os tribunais, para o STJ, para o STF já, e tensiona aí 2 teses, uma de que os planos de saúde devem sim dar essa atenção integral à saúde dos autistas, e outra que os planos de saúde eles não precisam ir para além da lista da ANS. A lista da ANS seria um rol taxativo e os planos de saúde teriam sim, direito sim de cumprir apenas aquilo que está ali previsto nessa contractualidade. A garota Laíssa Poliana, conhecida como Laíssa Guerreira, que luta pelos direitos de quem é acometido pela atrofia muscular espinhal, a AME, recebeu ontem à noite uma medalha de honra ao mérito municipal. Noite especial na Câmara de Vereadores de Campina Grande. A sessão foi para homenagear a ativista Laíssa Poliana, com uma medalha de honra ao mérito em reconhecimento pela luta em defesa das pessoas portadoras da AME, atrofia muscular espinhal. Isso nos dá mais esperança e mais vontade de viver e ajudar o próximo e chegar até a vitória. Laíssa Guerreira, como é carinhosamente chamada, vem recebendo várias homenagens. Já participou de várias sessões na própria Câmara de Vereadores na Rainha da Borborema. Um verdadeiro exemplo para a sociedade. Qual o teu sonho em toda essa luta que você vem encampando? Conseguir voltar a andar, conseguir ter o medicamento Esperança para todos, porque todos merecem ter o direito à vida, e conseguir ter uma vida, digamos que melhor, porque a AME não permite. O Judiciário, a meu ver, tem contribuído para o avanço social diante de um momento de um certo imobilismo do poder legislativo. É preciso criar uma cultura, né, de desvelamento para desmistificar, né, e estabelecer novos paradigmas, novos modelos sobre a saúde no Brasil, em especial em relação à obrigatoriedade desse tratamento integral para algumas pessoas que mais precisam. Curiosamente, esse é um fenômeno brasileiro. O Judiciário e o Supremo Tribunal Federal têm mais visibilidade e, em alguma medida, mais representatividade do que o próprio Legislativo. É uma circunstância brasileira, mas é ruim que seja assim. Nós precisamos pensar, e com urgência, uma forma de recompor o poder legislativo, porque não há democracia sem um poder legislativo com credibilidade, atuante, com funcionalidade. De modo que eu acho que fazer uma reforma política é o tópico número 1
da agenda de prioridades brasileira.